Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos falar aí sobre o Urca Prime. O relatório saiu ontem, né? Então bora dar uma conversada sobre o fundo, ver como é que tá. Tem algumas novas operações na carteira, tem algumas operações que vêm chamando a atenção do mercado. O pessoal, principalmente uma que tem uma taxa de IPCA mais 22%, se eu não me engano, e o pessoal tá falando muito disso e tal, e vamos entender um pouco sobre isso, sem pânico. Galera, para você que gosta do trabalho que eu faço, não deixe de se inscrever no canal, hein? Bora pra cima, bora junto. E começando esse vídeo já falando com vocês que amanhã tem live com os gestores do Urca lá no canal deles. Eles têm um canal, eles começaram a fazer lives mensais para falar sobre o fundo. Então lá é um lugar bom para tirar dúvidas, bater papo e tal. Pretendo conseguir, né, trazer eles para fazer uma live aqui no canal do Fans também. Falar um pouco do Urca. E o fundo aí rompeu a barreira de 1 bi de patrimônio, né? A gente consegue acompanhar isso aqui. O fundo se tornou, de fato, agora um fundo grande e tem tudo para continuar crescendo. Eles trazem para a gente um pipeline bem legal. Vamos conversar um pouco sobre as considerações do gestor. Primeiro ponto, o fundo permaneceu com uma boa performance de distribuição das operações em carteira. Ele coloca em termos reais. O fundo entregou nos 2 últimos meses os melhores resultados de suas listagens. Lembrando, pessoal, que o fundo de papel a gente trabalha com resultado real, resultado acima da inflação. Então, se a inflação, no caso, a gente teve o Urca pagando aqui em agosto, ele pagando 1,60, né? O fundo pagou 1,60, porém a inflação foi negativa. O resultado é expressivo, o ganho real é expressivo. Nesse mês agora de setembro também. Então a gente vê aí esse ponto do ganho real, que é o que a gente busca no fundo de CRI. Lembre-se disso, sempre buscamos ganho real, ganho acima da inflação. Esse é o objetivo do fundo de CRI. A gestão não utilizou todo o resultado acumulado das operações, eles ainda têm mais ou menos 4 milhões de reais, que dá mais ou menos 40 centavos por cota. E olha só, hein, o pior da deflação já passou. A gente teve aí a primeira deflação, que foi menos 0,68, que foi a maior, e agora as próximas 2 rendas, né, são a inflação de agosto e setembro, que foram aí deflações próximas de 0,3, 0,36, 0,32, se não me engano, não me falha a minha memória. Então a tendência, né, na teoria, é para os resultados a partir dos próximos meses começarem a melhorar, né? Lembrando, quando eu falo na teoria, porque tem fatores que são particulares do fundo que a gente não consegue ver no relatório, pode ser que tenha alguma inadimplência, alguma coisa, enfim, não dá para cravar isso. Quem pode cravar isso para a gente é a gestão, mas olhando o comportamento da inflação, a tendência, de forma conceitual, é que nos próximos meses a gente tenha o resultado cada vez melhor, né? Enfim, vamos acompanhando isso aí. Operações da carteira com uma ótima performance, recorde de arrecadação, foi o caso dessa Nova Souza, né? E do Nabilec Lagoa Quente, bem interessante. Durante o mês de outubro, o fundo já estará adequado ao nível de gestão, o caixa, né? Menos 10% de caixa. E bem interessante ver isso, que eles alocaram rápido, né? Foi bem rápido essa alocação dessa última emissão. Eu tento sempre pegar nas entrelinhas quando o gestor escreve, né? Tipo, o gestor dá pista, ele costuma dar pista sobre possíveis emissões no futuro. Esse fundo, pessoal, é um fundo que vai estar sempre fazendo emissão. Sempre vai estar fazendo emissão, porque o que um fundo com nível de risco elevado, igual o Urca, é um nível de risco altíssimo. Qual que é o melhor amigo desse tipo de fundo? É a diversificação. Então, esse fundo hoje ele tem 1 bi de patrimônio. O dia que ele tiver 2 bi de patrimônio, 3 bi, 4 bi, 5 bi, ele vai estar cada vez mais seguro. Então, quanto maior o número de operações, quanto mais ele diluir a carteira dele, melhor fica. É o jeito mais fácil do gestor reduzir os problemas. Claro, ele tem que fazer um monitoramento das operações, tem na hora da estruturação e originação das operações, ele tem que fazer uma diligência legal e tal, enfim. Considerando que o gestor fez tudo certo, a melhor proteção e o melhor amigo do fundo é a diversificação. Então, é um fundo assim que eu sei que nessa última emissão alguns de vocês ficaram bravos, tipo, a emissão, pô, acabou de ter outra e tal, não sei o quê, mas entendam,
este fundo ele precisa disso. Quanto maior ele ficar, melhor fica para a gente, menor fica o risco de cada uma das operações. Então, não reclame de emissão no Urca, viu, pessoal? Eu sei que é chato emissão toda hora, incomoda, eu também não sou muito fã dessa coisa de ficar marretando emissão em cima de emissão, porém, a gente tem que ver o que o fundo está fazendo, né? E eu vejo também que a questão de emissão em cima de emissão ficou um pouco queimado no nosso mercado, porque a gente tinha o HCTR, o DEVA e Versalhes, a turminha lá, que fazia emissão em cima de emissão. Por quê? Porque eles precisavam de dinheiro para gerar os pré-pagamentos que já foram tão falados aqui no canal. Já falei muito desse tema, né? Foi o único canal que pegou e mostrou para todo mundo, olha o que está acontecendo aí no HCTR do DEVA, olha só como é que eles estão rolando as dívidas do pessoal. Então, assim, lá era uma dinâmica totalmente diferente do que acontece aqui. Aqui, até então, eu não observei nenhum pré-pagamento e aparecendo a mesma operação, não vi nenhum indício de nada que me chamasse atenção, de falar assim, estão fazendo coisa errada. Claro, o HCTR também não foi rápido, né? Demorou, ele foi rodando um bom tempo aí, de forma ok, até que o momento ele entrou no modo, ele despirocou e aí os pré-pagamentos rolaram, enfim, também foi uma necessidade do fundo, não é nem o tema desse vídeo, quando sair o relatório dele a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Enfim, após a finalização da alocação, a taxa média da carteira do fundo teve um novo aumento para IPCA mais 12,29 e a porção de CDI com a taxa de CDI mais 10, taxas muito boas, taxas bem elevadas, lembrando, é um high yield tiro, porrada e bomba. Isso aqui não é fundo para iniciante. Você que é iniciante, que está me assistindo aí, tipo, eu tenho 10 fundos na carteira e tô com 40% em Urca, eu não posso recomendar vender nem nada do gênero, mas você não deve fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Tem que ter uma diversificação grande. O iniciante que quer entrar nisso aqui, ele tem que saber o que é um CRI, como é que funciona, PMT, índice de cobertura, etc, LTV. Se você não souber, se você pegar esse relatório, falando isso agora, dando um recado para o iniciante, você pegar esse relatório e tiver qualquer sigla, qualquer conceito, qualquer coisa que você não saiba, não é a hora de você investir em Urca. Ah, mas eu quero investir porque eu gosto, não sei o que, tá, coloca 1% da sua carteira nele. Porque você vai estar entrando no negócio de fato cego, você não tá, vai ter a mínima ideia do que está acontecendo. Sei que meus vídeos ajudam e tudo, mas eu dou esse conselho para vocês. E olha, galera, eu falo isso e eu sou cotista do fundo. Para mim, quanto mais gente entrar, melhor, que aí dá ágio na cotação, o escambau, mas não, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com vocês, de vocês fazerem alguma cagada, né? Fazer alguma lambança. Então não faça lambança, invista de forma consciente, diversifique, né? Enfim. Considerações macro. O gestor não acredita que vai ter uma deflação em outubro, né, o quarto mês seguido. É difícil de ter, viu, pessoal? A gasolina já está pressionando para cima. Infelizmente, né? Infelizmente, muitos de vocês já devem estar falando, culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro segurou os preços e tal, não sei o que, botaram a venda nos olhos e estão aí repetindo esse discurso. Mas para quem quiser entender o que aconteceu, simples. A Rússia e a Arábia Saudita, mais a Rússia que tem um mérito nisso, cortou a produção de petróleo e com isso pressionou o preço do Brent para cima. Quer saber mais sobre essas movimentações que estão acontecendo lá no exterior? Eu gravo sobre isso na área de membros. Na área de membros eu estou bem ligadão o que está rolando lá fora e trago para vocês, bem ligado no que está acontecendo na inflação, enfim, eu estou bem por dentro para a gente conseguir ver se vai ter mais um mês de deflação, se não vai, o que vai acontecer com as eleições, enfim, lá é o lugar que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Beleza? Então vamos seguir. Eventos subsequentes. As alocações planejadas para os recursos da captação de emissão estão em andamento. O pipeline que eles têm de originação de novas operações 350 milhões de reais. E tem um ponto super interessante aqui, é o seguinte: as operações que foram inseridas no portfólio com os recursos da nova oferta possuem razões de garantia maiores e taxas maiores que as operações anteriores do portfólio, devido ao momento macro do país. E eu ainda coloco mais um ponto sobre isso. Além do momento macro do país, que exige um risco-retorno melhor, garantias melhores, eu coloco também a qualidade / o tamanho do fundo e da gestão. O que acontece? Conforme o fundo vai ficando grande, ele vai ganhando nome, ele vai ganhando potência no mercado. Então,
Imagina que você tem, sei lá, um loteamento de 50 milhões de reais que você precisa. 50 milhões de reais para o Urca não é tanto dinheiro assim mais. Antigamente já foi, hoje nem tanto. Então, você consegue chegar, a gestão consegue, né, ter acesso a esse tipo de operação. Porque o que acontece? Quando você. Até é legal falar sobre isso. Quando você origina, estrutura a operação, a pessoa, o cara lá do outro lado, ele quer que você garanta a captação dos recursos. Imagina, vamos fazer o CRI aqui com o pessoal da Urca, tá, mas eu preciso de 50 milhões. Ah, não, a gente não garante para você 50 milhões, eu garanto só 10. Você não vai fazer, você vai procurar outro player. Agora, o fundo está crescendo, o fundo está com um bi, já está com um nome, etc. Então agora o fundo consegue, além de barganhar melhor, ele consegue ter acesso a operações que antes ele não tinha. Então, por exemplo, chega uma operação de 10 milhões, que é pouco para o Urca, desde quando ele tinha 300 milhões de patrimônio, era pouco para ele, era fácil de conseguir bancar. Quando chega uma operação dessa, ele vai olhar e vai falar, não, amigão, eu garanto 100%, mas eu quero X, Y, Z, A, B, C, D, o alfabeto inteiro de garantias. E aí o cara, ele vai acabar aceitando. Então, tem essas questões. O fundo ganhando tamanho, ganhando nome, ganhando força no mercado, ele consegue originar, estruturar operações de forma muito melhor do que antes, né? Então é outro benefício do fundo crescer, além de todos aqueles que eu já comentei com vocês. DRE dele no mês, que a gente pode falar, ponto que mais chama atenção, que foi a atualização monetária dos CRIs, né, correção monetária, que rodava ali próximo de 4 milhões, quando muito 5 milhões, caiu para 1 milhão, efeitos da deflação, né? E o fundo teve aí o resultado de 1,31 por cota, bem interessante o resultado que esse fundo teve no mês, né? A gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido dele, olha só, hein? Em abril de 22, ele tinha 550 milhões, hoje ele tem 1 bi. O fundo dobrou de tamanho durante um ano. E, como eu já falei, que continue dobrando. Se chegar daqui a um ano ele tiver 2 bi, ótimo para o cotista, ótimo para o fundo. Aqui tem um comparativo entre o Urca e a NTNB. Não vou passar muito por isso, pessoal. Não tem muito o que ficar falando, sabe? É legal, ele traz os dados aqui. Por exemplo, o spread sobre a NTNB, que foi de 15%, enfim, mais dados curiosos. Aqui as operações em carteira, e eu marquei umas que tem umas taxas um pouco mais altas, a gente vai falar delas lá no final. Sei que muitos de vocês estão preocupados, por exemplo, com essas taxas de operações com taxas bem elevadas, né, pessoal? Por exemplo, esse Yuka, né? Ah, meu Deus, é IPCA mais 23%, nossa, é o fim do mundo, não sei o quê. Tá, galera, mas vocês têm que entender o seguinte, é uma TIR de IPCA mais 23% e é um desenvolvimento. É o fundo entrando em equity diretamente, não é dívida, é equity. Então tem esse ponto. Equity, o retorno é mais elevado. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar uma operação aqui, vamos pegar um carinha aqui de exemplo. Deixa eu pegar. Vamos pegar esse tipo, que tem uma taxa um pouco alta aqui. Vamos pegar esse CRI Goiás, Lagoa de Caldas Novas. A taxa do CRI é IPCA mais 12. Você acha que quem está fazendo está ganhando quanto? Quanto que é o retorno para quem está lá fazendo? Muito maior que IPCA mais 12. Porque se você pega uma dívida, a IPCA mais 12, o seu retorno tem que ser lá, sei lá, IPCA mais 16, 17, 18, 20. Você não vai pegar uma dívida, IPCA mais 12, e o retorno da operação vai ser IPCA mais 10. Não faz sentido isso. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Eu sei que assusta, né? Você bate o olho aqui, pô, IPCA mais 17. Mas, por exemplo, olha essa debênture aqui. Essa operação. E olha essa TIR desse desenvolvimento. Casa, porque imagina se você pegar essa dívida aqui e colocar dentro desse desenvolvimento, casa os valores. Porque você vai ter uma taxa da dívida de IPCA mais 17, mas seu empreendimento vai te render IPCA mais 23. Então, você tá tendo um ganho de 5% sobre a dívida. Lembrando, isso é TIR esperada. Então, tem vários fatores que podem ou não impactar numa TIR. Enfim, galera, fiquem tranquilos. Eu sei, eu entendo que os fundos high yield, os ultra high yield, caíram em descrédito por conta da turminha que eu já falei antes, né? Aquela turminha acabou, né, com a credibilidade dos fundos high yield. Mas separem o joio do trigo, são fundos diferentes, são operações diferentes, são estruturas diferentes,
O que acontece lá não está acontecendo aqui. Eu falo não está porque eu também não vou botar minha mão no fogo de falar que não, nunca vai acontecer, porque a gente não garante o dia de amanhã, né? Mas, até então, são dois modelos de negócio totalmente diferentes. E aqui o fundo rodando de forma bem legal, bem transparente. Pô, a gestão faz uma live mensal. Só isso aí acho que já separa muito bem o joio do trigo. Enfim, cara, não fiquem com medo de fundo high yield. Também não vai cair de cabeça, mergulhar de cabeça. Vou montar uma carteira igual eu vi, é engraçado, né? Igual eu vi no aquele vídeo que eu gravei sobre classificações de fundo de papel e tal, eu vi um inscrito que comentou assim, não, eu tenho 5 fundos de papel, estão todos na última linha. Cara, também não faça isso, né? Pelo amor de Deus, não vai montar uma carteira de papel extremamente arriscada. Não faz sentido. Vou ter um retorno legal? Vai, mas na hora que se der uma merda, a merda também vai ser uma merdinha grande. E fora aqui, dos 5 fundos, né, que esse inscrito falou, não tem muito fundo. Então ele deve estar naquela situação de ter KCTR, Deva, Versalhes, e Urca e mais um. Sendo que, na verdade, esses 3 primeiros que eu falei só é um fundo só, né? Que tem várias sobreposições que eu já comentei isso no passado. Tô precisando atualizar aquele vídeo para vocês, né? Enfim. Vamos seguir falando do Urcão aqui. O fundo, ele vem crescendo e hoje a gente tem aí apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações acima de 5% da carteira. O restante, pessoal, tá muito diversificado. Olha só, tem operação que representa, a grande parte, né, da carteira representa menos de 2%. Isso é o pulo do gato do high yield. O high yield precisa disso, porque não tem problema. Deu problema aqui no CRI atmosfera. 1,6% do PL, cara. Opa! 1,6% do PL. Se der ruim, se o dinheiro virar pó, você perdeu 1,6%. Então, tipo, você está numa situação mais tranquila quando você tem esse nível de diversificação. Agora, se você tem uma operação, por exemplo, essa primeira operação, der problema, é 11%. Já é uma perda considerável do patrimônio do fundo. Então, esse fundo tem que continuar crescendo, fazendo novas alocações e tudo, para que essas operações aqui de cima fiquem cada vez menores e com isso o fundo saia desse risco, que hoje, querendo ou não, minha visão, são operações que trazem um risco a mais para o fundo pela concentração, nem pela operação em si, mas nem pela operação, né, mas pela concentração. Enfim, vamos seguindo. Aqui um pouco do desembolso dos ativos, o fundo ficando bem variado, né? A gente tem CRI, a gente tem um pouquinho de fundo imobiliário, a gente tem um pouquinho de home equity, debentures, CCBs, a gente tem esse NC, que eu não me recordo que sigla é essa, e a gente tem desenvolvimento e caixa, né? O foda é que são tons de azul muito próximos, eu não sei se esse NC é o desenvolvimento, deixa eu ver. Eu acho que a NC é esse aqui de 0,5 e o desenvolvimento é esse de 11%, enfim. O pessoal do Urca, por favor, mude essas cores, né? Pra que coloque? Ficou legal, né? Cinza, azul escuro, laranja, marrom, amarelo, verde, e aí 3 tons de azul que são extremamente próximos. Cara, não dá, né? Coloca, sei lá, um vermelho e o outro, sei lá, laranja, enfim, inventa uma cor aí, porque fica ruim de ver. Projeção agora da deflação. A carteira inteira, praticamente, né? Bem tranquilo. Por segmento, bastante loteamento. Temos aí os residenciais horizontal e vertical e temos o multipropriedade. Né? A multipropriedade a gente sabe que tem um risco bem mais elevado. E aqui a diversificação por estados. Aqui tem uma palheta de cor bem mais legal. Pô, usa essa palheta lá em cima. Para de colocar tons de azul, que isso aí complica a gente. Aqui um pouco de desembolso para a classe, né? Série única. Sênior, mezanino subordinado. Tem pouco, né? Mezanino subordinado. Tem mais o foco em série única mesmo. Indexador, o foco maior em IPCA. Mas olha só como é que CDI está crescendo. Tem um pouquinho de GPM aqui perdido, mas passando em CDI cresceu bem, né? Aqui a gente consegue ver o LTV da carteira, que eu já expliquei em outros vídeos. Para você que não sabe o que é LTV, até a gente repassar o conceito, é o valor da dívida frente à garantia. Resumindo, você vai
chegou para mim e falou, cara, preciso de dinheiro emprestado. Você tem um carro que vale 20 mil. Eu viro para você e falo, não, tudo bem, eu quero o seu carro de garantia e eu não vou te prestar 20, eu vou te prestar 10. Logo, o LTV é de 50%. O valor da dívida, ela é 50% o valor da garantia, que no caso é seu carro. Então, é isso. E quanto menor o número, melhor, né? Então, se você, por exemplo, eu tenho esse carro que vale 20 mil, e aí você é um cara que não paga, né, meio forasteiro e tal, eu falei pra você, tá bom, eu te empresto 2 mil e quero o carro. O LTV fica em 10%. O valor da garantia é 10 vezes o valor da dívida. Então, dificilmente você perde dinheiro quando você tem um excesso tão elevado de garantias, né? E aqui, a gente tem 46% da carteira com um LTV menor que 50%. Bem interessante. Então, no caso, metade da carteira é praticamente com o valor da dívida sendo metade ou menor do que o valor da garantia. Aqui, a gente tem as obras, eu marquei essa parte é a parte que apresenta o maior risco de obra, que são obras que estão aí menos da metade concluída, querendo ou não ter um risco um pouco maior. Essa parte em azul já não tem risco de obra, então muito bom, né? 1/3 da carteira não tem risco de obra, e a gente tem entre 66% e 99% da carteira, 47% da carteira está nesse estágio de obras. Já pedi pro pessoal do Urca, né, em vídeo, já falei, para explodir esse gráfico um pouco mais, né, colocar de 0 a 10, de 10 a 20, enfim, vai ficar algo mais legal de ver. Mas enfim, vamos seguindo. O desempenho no mercado secundário, a gente consegue ver aqui, a cota hoje está bem próxima do patrimonial, é aquela coisa que a gente fala, pessoal, fundo de papel sempre vai chegar no patrimonial. Claro, demora. O cara que entrou lá em setembro de 2020, entrou no IPO, ele viu a cota ficar acima do patrimonial com ágio elevadíssimo durante praticamente um ano. Ele ficou um ano inteiro com ágio. Aí em novembro chegou próximo ao VP, não chegou no VP, mas chegou próximo. Logo depois subiu. E aí ficou praticamente aí pouco menos de um ano de novo para chegar de novo no VP. Então, chega, galera. E podem colocar isso na cabeça. Fundo de papel chega no VP. Tem que ter paciência, Agora, eu te pergunto, e o cara que comprou, não vou nem falar do cara que comprou a 140, né? Mas o cara que comprou a 130, como é que ele tá nessa situação? Tá lá, tentando fazer preço médio, desesperado, tomando um fumo de 30% no fundo de papel. Cara, é um desconhecimento enorme dos conceitos de se investir no fundo de papel. Você que é iniciante, tá assistindo aí, sabe como calcular o valor justo de um fundo de papel? Se você não souber, não é nem para você estar investindo em Urca, né? Já começa por aí. E eu vou te ensinar, porque eu não sou cuzão, como é que funciona para você calcular o preço justo do fundo de papel. Simples, pega o VP dele e aí você vai pagar um PVP. Isso é muito pessoal. Eu tenho um limite de pagar até 1,05, mas também eu não vou chegar e pegar um fundo que está aí com um ágio de 5% da cotação e vou comprar toda a posição que eu quero. Não, eu vou comprar, enfim, 10% da posição, 15%, enfim, vai depender do momento, mas eu vou comprar uma parte. E a outra parte eu vou comprar na emissão. Beleza? Então é isso. É assim que você calcula o preço justo de um fundo de papel. Simples assim. Você pode mudar esse número de acordo com o seu apetite. Então, não quero 1,05, quero 1,03. Beleza. Agora, além de 1,05, eu já acho puxado. Eu não posso recomendar nada, mas eu não colocaria dinheiro em um fundo de papel que tivesse acima de 1,05, justamente por conta que já fica num prêmio bem elevado, já fica difícil de você conseguir fazer o famoso preço médio, conseguir trazer para o VP, enfim, até não é legal. O legal é comprar sempre ali abaixo de 1,05, beleza? Que aí facilita um pouco sua vida. E se tiver abaixo do VP, aí melhor ainda, amigo. Aí melhor ainda. Você vai comprar na dívida de forma muito mais inteligente, muito mais interessante. Então, caiu abaixo do VP, não se preocupe, aproveite. São oportunidades. Esse fundo mesmo, salvo engano, acho que ele nunca esteve abaixo do VP. Vamos seguir. Aqui a gente tem um pouco do desempenho da carteira, onde a gestão traz alguns dados. Então a gente vê loteamento popular, recebido versus esperado. Receberam 132% acima do que eles esperavam. Loteamento popular plus 135% também. Empreendimento horizontal, a gente vê que vem caindo um pouquinho do que eles esperavam, mas a gente vai acompanhando as operações. Empreendimento vertical também vem caindo, mas a gente acompanha para ver o que está acontecendo, tentar entender. Amanhã na live da gestão, certamente eles vão comentar sobre isso. Multipropriedade, olha só como é que vem subindo. E galera,
fundos mais arriscados tem essas variações mesmo. Então, tipo, no Arthur tá caindo, é o fim do mundo, vai falir. Calma, pode ser que no próximo mês bata lá em cima. Então, tem que ter paciência, oscila mesmo, oscila mesmo. A quantidade de operações vem crescendo bem. Hoje a gente tem aí 36 operações na carteira do fundo. 36. Eu lembro, né? Engraçado, lá atrás, quando o fundo tinha 7 operações, ou 10 operações, não lembro exatamente, mas foi por aqui. Eu olhei esse fundo para comprar, eu falei que ele era extremamente concentrado. Eu falei, que esse nível de risco, com essa concentração, tô fora. E fiquei de fora durante um bom tempo. Eu fui entrar nele recentemente, não deve ter 2 ou 3, não tem 2 meses que eu entrei nesse cara. Então, pra vocês terem ideia. E olha só, eu fiquei. E o fundo pagando dividendos assim, R$ 2, aquelas porradas que ele paga. E eu de fora, esperando. Fora que tinha um ágio enorme, eu não ia pagar esse pedágio. E eu tava olhando a concentração e falando, cara, tá puxado, não vou entrar. Vou ficar de fora olhando. E aí, depois que eu senti que o nível tava ficando mais confortável, mais controlado, eu falei, opa, tá na hora de eu entrar. Tá na hora de eu entrar. E aí também o valor, inevitavelmente o valor da cotação já ajudou, né? Então acabou que uniu o útil ao agradável. O número de cotistas vem crescendo forte, continua crescendo muito forte e vai continuar. Vai continuar. Patrimônio líquido do fundo, olha só as emissões, né? Vai subindo e tal. A gente teve a última emissão em maio de 22. Em breve, né? Não duvido ter outra, como eu já falei. Vamos esperar. Eu acho que eles vão só esperar a deflação aí para soltar mais uma. Quem sabe, né? Vem aí uma emissão no final do ano. Vamos ver, vai depender muito do secundário. Hoje a cota está muito pressionada, hoje a emissão não sai muito do papel. Agora vamos aguardar. A gente consegue ver alguns gráficos de dividendo e tal. Dividend yield, o valor do yield, mas a gente vai ver, eu quero mostrar para vocês o valor em números, é melhor. Deixa eu ver onde é que tá. Enfim, só tem um yield aqui, mas a gente consegue ver, ele paga muito bem, né? Paga próximo em épocas normais, assim, próximo de 1,6 e tal, e agora na deflação pagou 1,3, tá? Enfim, tá pagando uma porrada de yield aí por mês. Aqui alguns dados gerais do fundo, dividendo de 1,31, 83 mil cotistas, liquidez muito boa, entendeu o que falar, dividendos no LTM, aí você vai falar, caralho, LTM, last 12 months. Os últimos 12 meses. Então pagou aí R$20 nos últimos 12 meses. Pra vocês terem ideia, olha só. Essa tabelinha, performance mínima por operação, a gente consegue ver na variação da inadimplência. Eu fico olhando só a variação, fico vigiando aqui. E nesse mês a única variação assim, positiva que foi alta foi essa aqui. Essa Gwester 2. No resto foi tudo normal. E aqui as operações em si, marquei umas que tem as taxas elevadas, a gente consegue ver alguns dados, né, interessantes que jogam aí a favor do fundo. Por exemplo, essa aqui, putz, IPCA mais 14 e pode ser até mais 20, meu Deus, tá, mas tem aqui garantias, fundo de obra 100% do custo, então tipo, não vai ter risco de não ter dinheiro para fazer as obras. Obras quase acabando, vendas aí num ritmo legal. Vamos seguindo. Mostrar outras para vocês também. Aqui aquele FDIC, né? A maior posição da carteira do fundo hoje, ó. CDI mais 10. Aí explica, ó. 50% de subordinação, razão de crédito de 2 para 1. Operação com lastro em créditos imobiliários pulverizados, multipropriedade, razão de garantia de 2 para 1, ou seja, para cada real investido temos R$2 de crédito. Com investidor, Itaú BBA, administração seguradora, gestão átrio, enfim. Cara, eu quando vi essa operação, todo mundo ficou meio ressabiado, né? Ficou olhando, tipo, caraca, olha isso, que loucura e tal, mas quando eu vi que o Itaú entrou na parada, eu já fiquei tranquilo. E é um FDIC, galera, é outro. Isso aqui é muito mais próximo de equity do que de dívida, né? Aqui outro, IPCA mais 16, as vendas e as obras ainda estão meio devagar, mas fundo de obra aí para pagar tudo. Essa aqui também é uma debênture, a gente vê as garantias também, os detalhes das operações, as garantias, enfim.
e o Yuka lá, que eu já comentei, né, que é o desenvolvimento. Enfim, cara, não tem que ter esse fogo no rabo, né, esse medo todo. É uma tier de 22%. Enfim, é isso, galera. Urcão, assista, vocês têm que terminar esse vídeo e já botar lá o sininho na live da gestão. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, aí vocês já entram lá também, que aí vocês conseguem perguntar, porque aqui eu faço a leitura do que eu vejo e tal, mas nada melhor se você chegar pro gestor e falar, cara, e essa operação de 22%, que porra é essa? Me explica isso aí. E aí o cara vai te explicar, né? De forma bem melhor do que eu, né? Eu consigo pegar o que tá no relatório. Falando em relatório, quem sabe um dia, né, esse fundo dá uma melhorada nesse relatório. Eu acho que o Urca, do tamanho que ele tá, ele já merece um relatório melhor. De fato, melhor, assim, mais bem. Quando eu falo melhor, layout, mais bem apresentado e tal, mais informações. Às vezes um site com informações mais detalhadas, enfim, né? Por exemplo, pega o que o FHI faz, né? Um relatório, um puta relatório e até um site do lado que você pode conferir tudo. Enfim, seria bom. No mais, fica aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!